Olhando atentamente textos como Efésios 4, 9 e 10, para além de outras fontes de 4 a 5 séculos de história do cristianismo, fica explícito como que a crença de que Jesus foi a morada dos mortos ou ao Hades e conseguiu retornar é importante para o estabelecimento dessas crenças em Jesus como um candidato messiânico ou como o Filho de Deus. O fato é que, quando a gente olha a literatura grega antiga, a gente percebe que não só Jesus foi capaz de descer ao inferno. Há outros heróis dentro da narrativa grega que foram e que, na verdade, a crença na descida à morada dos mortos era uma tradição bastante consolidada dentro da literatura grega, apontando que essa façanha nem sempre era algo fácil, ou que o herói poderia ter êxito nesse retorno. Aliás, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre esses heróis que conseguem voltar do Hades e como isso foi amplamente difundido dentro da literatura e da arte grega, sendo fundamental para o processo, então, de expansão do cristianismo a partir dessa crença da ressurreição de Jesus em grupos de universo politeísta. Vamos nessa? Se você já assistiu alguma série ou filme sobre mitologia grega, talvez uma das mais recentes é sobre o Percy Jackson, é algo marcante nessas séries, nesses filmes, a ideia de que em algum momento da saga do herói, ele acaba precisando ir ao Hades. Ou seja, esse herói, para resgatar alguém ou cumprir alguma missão, precisa então descer ao inferno. Essa temática presente tanto nas séries quanto em filmes que abordam a literatura grega nos chama atenção para algo bastante interessante, de que dentro do universo grego, essas viagens ao submundo, à morada dos mortos, por vivos, não era algo incomum, mas que a gente consegue encontrar com bastante frequência, ou seja, como algo já consolidado dentro da literatura grega. E hoje eu vou te trazer alguns exemplos que mostram como isso está vinculado a essa trajetória do herói e como essa fórmula certamente foi chave, foi central para a difusão da crença em Jesus como o Filho de Deus, como um herói grego, tal como outros personagens. Para vocês terem uma noção, isso era tão difundido que, por exemplo, na comédia chamada As Rãs, há um diálogo muito interessante entre Hércules e Baco, em que Baco pede uma espécie de uma consultoria, indicações ao Hércules de como ter êxito na entrada e saída do Hades. E o Baco estava interessado em ir ao Hades porque ele estava um tempo incomodado com uma espécie de uma crise que ele entende que o teatro estava passando, já que, na sua ótica, grandes poetas haviam falecido. Então, ele queria resgatar um desses poetas para salvar a tragédia. A partir dessa comédia, fica claro uma tradição já bem consolidada em torno de Hércules como alguém que consegue transitar com uma certa facilidade, a tal ponto de dar indicações de como entrar e sair do Hades. Isso certamente se deve a duas tradições que a gente consegue ver em longa duração. A primeira delas está ligada aos trabalhos ou aos 12 trabalhos que Hércules teria realizado. Um deles é
uma missão que Hércules recebe de ir até o Hades, de ir até o inferno e capturar Cérbero, um dos monstros que guardavam esse submundo. Ele seria uma espécie, então, de um cão infernal que guardava a única entrada e saída para o Hades. Ele, inclusive, era responsável por impedir que vivos, ou seja, pessoas que estavam vivas, entrassem no Hades. E caso conseguisse, ele também era responsável por impedir a sua saída. Aliás, na adaptação recente de Percy Jackson, feita pela Disney, fica explícito esse papel de Cérbero nesse processo de entrada e saída do Hades. Um outro ponto que certamente ajuda a consolidar a imagem de Hércules como um herói que consegue transitar, conhece os caminhos para entrada e saída do Hades, é o fato dele ter uma imagem ligada como uma espécie de um auxiliador nesse processo de retorno para a morada dos vivos. Um exemplo disso que consolida essa imagem de Hércules como um auxiliador pode estar ligado ao mito do resgate de Teseu. Teseu, também um herói grego, ele, junto com um outro personagem chamado Pirito, tentaram resgatar Perséfone, a esposa de Hades, ali do submundo. Sendo que eles acabam não conseguindo, eles falham na sua missão. Então, Hércules é enviado para resgatar Teseu. Só consegue resgatar o Teseu, enquanto Pirito acaba ficando preso e sofrendo punições. O que também revela, então, de um lado, essas dificuldades para a entrada e a saída dentro do Hades, segundo a própria figura do Hades, ou Plutão, como alguém que castiga os vivos que tentam invadir constantemente o Hades. Agora, não deixa de ser interessante lembrar que essa imagem de Hércules como um auxiliador, sem dúvida alguma, foi importante para o cristianismo antigo. Sobretudo quando a gente olha as iconografias de Hércules encontradas na catacumba cristã da Via Latina, datadas do século IV. Eu, inclusive, já falei sobre elas aqui em um vídeo no canal. Se você perdeu, clica no link que está aparecendo aí em cima. Isso traz, então, um dado interessantíssimo. A partir dessas interações culturais e dessas narrativas, desses heróis que conseguem transitar entre a morada dos vivos e a morada dos mortos, a gente observa que nessa crença do pós-morte cristã, as catacumbas trabalharam então com uma dupla alegoria. A ideia de que Jesus ressuscitou e essa expectativa que os cristãos depositam, mas ainda assim precisam de Hércules como uma espécie de um auxiliador ou um orientador para guiá-los na garantia de que eles consigam sair do Hades e retornarem então à morada dos vivos. Ou melhor dizendo, realizar essa ressurreição. Agora, é importante frisar que se você de um lado tem relatos dentro da literatura grega de heróis e deuses que conseguem transitar entre o Hades / inferno e a morada dos vivos para facilitar, isso não significa dizer que todos fossem capazes de fazer tal façanha. A gente tem aí dois exemplos muito interessantes. Um eu já pontuei aqui rapidamente, que é do Pirito, que acaba não conseguindo, ele fracassa. Aliás, eu poderia até adicionar o próprio caso de Teseu, que se não fosse auxiliado por Hércules, também não teria conseguido escapar do Hades. Mas tem um outro exemplo, que eu mencionei o nome dela aqui rapidamente, que é da Perséfone. Perséfone era uma das filhas de Zeus, que é raptada por Hades. Então, um detalhe interessante, o senhor do submundo, o senhor do inferno, ele também sai desse ambiente para raptar
a sua esposa. Há toda uma saga que se desenrola de tentar tirar Perséfone do submundo. Hades, com receio de que ela, de fato, escape ou vá embora, acaba dando a ela uma romã e ela consome uma semente dessa romã. Isso faz com que Perséfone não possa mais totalmente sair do Hades. Ela acaba tendo que passar uma temporada com o Hades, ou Plutão, e uma outra temporada no Olimpo. Isso por um dado interessante. Um desses desafios, ou um dos medos de se entrar e correr o risco de não voltar, é que você não poderia consumir nenhum alimento. Ou seja, você teria que estar em jejum, se você passasse no submundo, para que você então pudesse sair da morada dos mortos. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Primeiro ponto é para a gente se atentar que nesse processo de crescimento do cristianismo, ou difusão do cristianismo, a crença na ressurreição, ela de fato teve um papel muito importante, porque ela se ancorou, se pautou em outras narrativas que já estavam em curso, entre elas dessa de heróis e deuses que entram e saem, ou seja, ficam transitando pelo Hades ou o inferno. Segundo, que a gente observa que muito das narrativas sobre a crença de Jesus descer ao inferno, ela passa por processos constantes de alargamento, fruto dessas interações, desses contatos com essas outras narrativas, a tal ponto de influenciar a antiga arte cristã e pontuar a presença de um Hércules que precisa trabalhar como um mediador, orientando sobre os perigos do Hades para que esses cristãos consigam retornar à vida. Por fim, não deixa de ser interessante notar também que essas narrativas contribuíram para inserir o cristianismo dentro dos cultos de mistérios. Algo que eu venho batendo de frente bastante aqui no canal. O que mostra, então, a necessidade da gente conhecer essa cultura grega, onde o cristianismo passa a ser visto como um produto dessa sociedade. Mas enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar um like, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares e cogite-se aí também se tornar membro do canal. Até a próxima!